Segunda Crônicas, capítulo 22. O governo de Acasias, rei de Judá. Então os habitantes de Jerusalém proclamaram Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim, pois, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Ele tinha 22 anos quando começou a governar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Atalia, neta de Omri. Acasias também andou nos caminhos da família de Acabe, porquanto sua mãe lhe dava conselhos insensatos. Ele praticou o que era mal, segundo o padrão que agrada a Yahvé, o Senhor, do mesmo modo como agiu a família de Acabe, pois eram seus conselheiros depois da morte de seu pai para sua desgraça. Seguindo esses palpites, ele partiu com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, com o objetivo de atacar Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram Jorão, o qual foi obrigado a retornar a Jezreel para tratar dos ferimentos sofridos em Ramá, quando lutava contra Azael, rei da Síria. Mais tarde, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, que buscava recuperar-se dos males provocados pelas feridas de guerra. Foi pela vontade de Deus que Acasias, para sua desgraça, encontrou-se novamente com Jorão. Assim que chegou, Jorão e Acasias decidiram partir a fim de visitar Jeú, filho de Ninsi, a quem Yahvé havia ungido para exterminar a família de Acabe. Quando Jeú estava executando juízo sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias, que os serviam, e os matou. Partiu então em busca de Acasias, e seus soldados o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi executado. Mas não lhe negaram sepultura, pois argumentaram: eis que este homem é neto de Josafá, que buscou Yahvé, o Senhor, de todo o coração. Assim, na família de Acasias, não havia mais ninguém que pudesse ser proclamado rei. Atalia usurpa o trono real. Quando Atalia, mãe de Acasias, foi informada que o seu filho estava morto, mandou exterminar toda a família real de Judá. Entretanto, Jeozabade, ou Jeozeba, filha do rei Jeorão, tomou um dos filhos do rei Acasias que iam ser assassinados e o refugiou num quarto, junto com a sua ama. Assim, Jeozeba, filha do rei Jeorão, esposa do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, protegeu Joás de Atalia, de forma que ela não conseguiu matá-lo. Assim, Joás passou 6 anos escondido com elas na casa de Deus, enquanto Atalia governava a nação. Segunda Crônicas, capítulo 23. Joás é proclamado rei de Judá. No 7º ano, Joiada decidiu tomar uma atitude. Mandou convocar os comandantes militares de centenas. Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obede, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram Judá, reuniram os levitas de todas as cidades de Jerusalém e os chefes de famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda aquela comunidade fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada então lhes declarou: eis que o filho do rei governará como nos prometeu Yahvé, o Senhor, a respeito dos descendentes de Davi. Portanto, assim fareis: 1/3 de vós, isto é, dos sacerdotes e dos levitas que entram em serviço no sábado, protegerão as entradas. Outro terço guardará o palácio real e outro terço vigiará a porta do fundamento. Todo o povo ficará nos pátios do templo do Eterno, a casa do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo de Yahvé, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes terão acesso porquanto são santos, foram consagrados para esse serviço. Mas todo o povo deverá proceder conforme as ordens do Senhor. Os levitas deverão formar um cinturão protetor ao redor do rei, todos de prontidão com as suas armas em punho. Acompanhai o rei a toda parte, quando entrar e quando sair. Matai sumariamente qualquer pessoa que adentrar o templo. Assim os levitas e todo o povo de Judá obedeceram às ordens e fizeram tudo quanto o sacerdote Joiada havia orientado. Cada um pegou os seus homens, tanto os que haviam de entrar em serviço no sábado, como os que deveriam sair, pois o sacerdote Joiada
não dispensou os homens de seus turnos. Em seguida, o sacerdote entregou aos chefes de centenas as lanças, os escudos grandes e pequenos que pertenceram ao rei Davi e estavam no templo de Deus. Dispôs todo o povo, tendo cada qual sua arma na mão, desde o ângulo sul ao ângulo norte do templo, rodeando o altar e o próprio templo para fazer a volta em torno do rei. Então trouxeram o filho do rei e cingiram-no com um diadema, isto é, depositaram sobre sua cabeça a coroa real, entregando-lhe uma cópia da aliança e proclamaram rei, ungindo e bradando: Viva o rei! A morte de Atalia. Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo em alvoroço, aclamando o rei, dirigiu-se imediatamente à casa de Yahvé, onde se reunia o povo. Assim que chegou, pôde visitar o rei à entrada, em pé, junto à coluna. Os oficiais e os músicos especialistas em soar as trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo muito se alegrava ao som das trombetas. Então, todos os músicos, com seus instrumentos musicais, dirigiam cânticos e hinos de adoração. Nesse momento, Atalia rasgou suas vestes e gritou: Traição! Isto tudo é uma cilada! No mesmo instante, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães do exército e ordenou-lhes: Levai-a para fora deste recinto, fazendo-a passar pelo meio das filas de guardas, e quem a seguir seja morto à espada. Pois o sacerdote havia avisado: Não a mateis na casa de Yahvé, o Senhor. Então eles a prenderam e levaram até a entrada da porta dos cavalos, que dá acesso ao palácio real, e ali a executaram sumariamente. A aliança de Joiada. Joiada estabeleceu uma aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo de Yahvé, o Senhor. Então todo o povo partiu em direção à casa de Baal e a derrubaram. Despedaçaram os seus altares, as suas imagens e executaram Matã, sacerdote de Baal, diante dos seus próprios ídolos e altares. Entregou Joiada a superintendência do templo de Yahvé nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem o próprio rei Davi havia designado tarefas e serviços no templo, para apresentarem os holocaustos ao Senhor, de acordo com o que está escrito na Torá, a lei de Moisés, com júbilo, hinos e cânticos espirituais, segundo as instruções do rei Davi. Também mandou colocar sentinelas nas portas do templo de Yahvé, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo os líderes dos batalhões de centenas, os nobres e ilustres, os governantes do povo e toda a população, e juntos acompanharam em alegre procissão o caminhar do rei, desde a casa de Yahvé até o palácio real, passando pela porta superior, e instalaram o rei em seu trono. E todo o povo bradava de euforia. Mais tarde, a cidade se acalmou, logo que circulou a notícia da morte de Atalia ao fio da espada. 2 Crônicas, capítulo 24. O rei Joás restaura o templo. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e governou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia, da cidade de Berseba. Joás agiu e viveu de modo agradável ao Senhor durante todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada escolheu 2 esposas para Joás, com as quais casou conforme a tradição e teve filhos e filhas. Depois disso, Joás decidiu reformar a casa de Yahvé, o Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes ordenou: Sai pelas cidades de Judá e recebei a prata, o dinheiro de imposto que o povo deve pagar para os concertos que são feitos todos os anos nas dependências do templo do vosso Deus. E fazei isto ligeiro. Todavia os levitas ficaram pensativos e não se apressaram em cumprir as ordens do rei. Então o rei chamou Joiada, o chefe, e lhe indagou: Por que não obrigaste os levitas a trazerem de Judá e de Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo de Yahvé, à comunidade de Israel, para a tenda da Arca da Aliança, a casa da presença de Deus e do testemunho? De fato, Atalia, aquela mulher malvada e pagã, e seus filhos haviam arruinado a casa de Yahvé, chegando a utilizar todos os objetos sagrados do templo do Senhor em seus próprios cultos e rituais aos Balaíns. Assim, por ordem do rei, construíram uma espécie de arca e a colocaram do lado de fora, à entrada da casa de Yahvé, o Senhor. Fez-se a seguir uma convocação geral em Judá e em Jerusalém,
para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia instituído e exigido de todo Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo obedeceram com alegria as ordens do rei e trouxeram as suas contribuições, colocando-as na caixa até que a mesma ficou lotada. Sempre que os levitas levavam a tal arca até os supervisores do rei, estes observavam que havia muito dinheiro. O secretário real e o oficial do sumo sacerdote tinham a responsabilidade de esvaziar a caixa e a reconduziam ao ponto de partida. Procedendo assim regularmente, todos os dias ajuntaram grande soma de dinheiro. O rei e Joiada entregavam a prata acumulada aos encarregados da obra do templo do Senhor, e estes tinham o dever de pagar todos os salários dos pedreiros e carpinteiros que se dedicavam aos trabalhos da reforma da casa de Yahvé, como também os obreiros que eram especialistas em trabalhar em ferro e bronze nas obras do templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram leais e diligentes, o que garantiu o progresso na obra da reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e ainda o reforçaram. Assim que concluíram, trouxeram o restante de toda a prata arrecadada e apresentaram diante do rei e de Joiada, e com ela foram feitos utensílios para a casa de Yahvé, o Senhor, objetos para o serviço religioso e para os holocaustos, além de tigelas e de outros utensílios de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, sacrifícios e holocaustos foram oferecidos continuamente na casa de Yahvé, o Senhor. Morre Joiada, apostasia em Judá. Mas o tempo passou e Joiada envelheceu e morreu em idade avançada. Ele tinha 130 anos quando faleceu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os grandes reis, porquanto havia realizado o bem para todo o povo de Israel, especialmente para com Deus e sua casa. Logo depois da morte de Joiada, os líderes de Judá se reuniram com o rei e, em meio a lisonjas e reverências, o rei aceitou suas sugestões. Então abandonaram a casa de Yahvé, o Senhor Deus de seus antepassados, e voltaram a prestar culto e adoração aos totens pagãos e aos ídolos de todas as formas. Por este motivo, a ira de Deus caiu sobre Judá e Jerusalém com severidade. Embora o Senhor tivesse enviado seus profetas ao povo com o objetivo de trazê-los de volta à sensatez, e para ele e os profetas tivessem de fato pregado a palavra e prestado contra a má conduta do povo, eles não quiseram dar ouvidos à verdade. O profeta Zacarias adverte o povo. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho de Joiada, o sacerdote, o conduziu à frente do povo e disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos de Yahvé, o Senhor, de tal maneira que vos é impossível prosperar? Portanto, já que abandonaste o Eterno, ele também vos fará experimentar o seu afastamento de vós. Mas eles não quiseram ouvir a verdade e conspiraram contra o profeta e o apedrejaram em pleno pátio da casa de Yahvé, por ordem do próprio rei. Assim o rei Joás não se lembrou com gratidão de toda a bondade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia dedicado, e mandou executar sumariamente seu filho, o qual exclamou pouco antes de morrer: Que Yahvé contemple a tua injustiça e te retribua. Deus acerta contas a Joás. Por volta da primavera, na virada do ano, o exército da Síria decidiu atacar Joás. Invadiram Judá e Jerusalém e exterminaram todos os chefes e líderes do povo, e encaminharam todo o seu despojo de guerra ao rei de Damasco. O exército dos arameus tinha vindo com menos soldados do que os exércitos dos judeus, mas Yahvé, o Senhor, o fez parecer um exército muito grande, poderoso e destemido, porquanto Judá havia sido desleal e abandonado ao Eterno, o Deus dos seus antepassados. E assim o juízo foi plenamente executado sobre o rei Joás. Quando os sírios partiram de volta para suas terras, largaram Joás gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o assassinaram em seu próprio leito. Assim morreu o rei Joás e foi sepultado na cidade de Davi. Todavia, não nos túmulos dos grandes reis da nação. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita.
Quanto a seus filhos e ao grande número de oráculos, profecias a seu respeito, bem como as declarações sobre a restauração da casa de Deus, tudo está escrito no Midrash do livro da história dos reis. Então, seu filho Amazias assumiu o trono e passou a reinar em seu lugar.